Tiago capítulo 1, do verso 16 até o verso 25, diz assim a palavra do nosso Deus. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Meus amados irmãos, tende certeza disto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral, de vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, nós pedimos a tua bênção nesta hora, diante desta palavra do Senhor, a nós transmitida através de Tiago, que ela seja de fato vida em nosso coração, assim como este texto nos diz, que se praticarmos esta palavra, ela nos liberta, nos transforma, nos salva. Pai, que a tua palavra não fique apenas no âmbito deste espaço físico, mas que ao sairmos daqui, em nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós possamos colocar a planta dos nossos pés, nós sejamos um reflexo da transformação causada pelo poder da tua palavra. Transforma nosso coração nesta hora, Senhor, também em ouvintes atentos e submissos à tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. O livro anterior a este é o livro de Hebreus. Se você folhear algumas páginas atrás, no capítulo 4, você vai ver o que a Bíblia diz de si mesma nessa carta, no verso de número 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela não precisa de nosso apoio, ela não precisa de nossa ajuda. Completamos agora, no último dia 31 de outubro, a festa da Reforma, quando a palavra de Deus voltou às mãos dos homens, para que pela palavra houvesse transformação, salvação e vida eterna. Naquela última noite, quando Jesus estava prestes a ir ao jardim do Getsemane, ele orou ao Pai em meu favor e em seu favor, dizendo que pela palavra daqueles discípulos nós também creríamos em Deus.
Deus nos recriou pela palavra. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo pela palavra. Quando os evangelistas falam de Jesus, alguns se preocupam apenas, como Marcos, a partir do seu batismo, apresentar o ministério de Jesus. Mateus, no entanto, faz a genealogia de Jesus e mostra o nascimento de Jesus. Lucas fala um pouco mais também sobre o nascimento de João Batista. Mas João, quando ele fala do Evangelho, ele vai para o princípio, para a criação. E ele inicia assim: no princípio era o Verbo, ou a palavra. E a palavra, verso 14, se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Deus decidiu, pela palavra dele, gerar o mundo que nos cerca. E Deus decidiu, pela palavra dele, gerar em meu coração e em seu coração vida nova, esperança, transformação, santificação e vida eterna. Amém? Na Reforma, 5 frases se tornaram populares. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Solus Deo Glória, somente deve ser dada a glória a Deus. 2 últimos domingos nós falamos sobre somente a graça, expressando nas Escrituras a graça maravilhosa de Deus. Hoje nós queremos falar um pouco sobre a Escritura. Somente a Escritura. Não há necessidade de nenhum apoio nosso para a Escritura. Ela é poderosa por si só. Ela é poderosa para criar o mundo. Ela é poderosa para fazer o homem nascer de novo. Ela é poderosa para sustentar o mundo pela sua palavra. Hebreus mesmo vai para o capítulo 11, verso 1 ao verso 3. Nos diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito do que se vê. Deus criou todas as coisas. Aquilo que nós não vemos para Deus é real. Deus é poderoso para criar do nada aquilo que não vemos. Não precisamos da ciência para comprovar as Escrituras. Não precisamos de filósofos para defender as Escrituras. Ela se defende sozinha. Por mais ataques que a palavra de Deus, a Bíblia, sofreu no percurso da história, depois dos ataques foi o tempo em que a palavra de Deus mais proliferou e cresceu e alcançou o mundo. Deus é poderoso para defender a sua palavra. É a palavra dele. Você não precisa defender o leão. Deixe que o leão se defenda sozinho. Tiago nos apresenta alguns contrastes na sua carta. Ele fala sobre as provações e fala sobre tentação. Ele apresenta esses contrastes no contexto anterior. Ele fala das provações até o versículo de número 12. Versículo 13 a 15, ele fala da tentação. Muitas vezes nós confundimos essas duas coisas. Mas a palavra de Deus nos explana, nos esclarece o que é uma e o que é a outra. Mas em todas elas, Paulo conclui: nós somos mais que vencedores. Nós somos mais
que vencedores, porque não veio nenhuma tentação que não fosse carnal. E junto com a tentação, Deus provê livramento, de tal maneira que nós podemos suportá-la. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Nós podemos resistir. Deus nos dá força para isso. Mas às vezes é Deus que nos coloca à prova. Olha a história de Jó. Deus nos coloca à prova para que nós sejamos aprovados. E Tiago diz que a aprovação da nossa fé é muito importante. Olha os versículos 2 do capítulo 1 até o 4. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Lembre-se, provações vêm de Deus. Tentações vêm do diabo. A prova é para nos aprovar. Satanás, com a tentação, quer nos derrubar, nos afastar de Deus. Deus, com as suas provas, provando a nossa fé, na verdade, nos faz crescer dia após dia. Ele diz, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Quando nós nascemos, nós temos a necessidade de crescer, de aprender. E mesmo quando nós estamos lá com a idade de 80, 90, 100 anos, ainda estamos aprendendo. Nós deixamos esta vida ainda aprendendo. Por isso que é tão importante nós permanecermos na palavra, para que a palavra de Deus nos produza vida e vida eterna. Deus usa as circunstâncias para nos provar. O inimigo, com as suas tentações, quer nos derrubar. Nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a nossa própria carne. E o diabo vai usar a nossa inclinação, os nossos desejos, para que nós nos afastemos de Deus. E Tiago continua fazendo esses tipos de contrastes. No capítulo 2, por exemplo, ele fala do contraste da fé falsa com a fé verdadeira. Outro dia, quando nós vamos falar sobre fé, nós vamos discorrer sobre este capítulo de Tiago. Mas como o assunto hoje é somente a Escritura, este livro de Tiago tem 108 versículos. Desses 108, nós temos 54 ordens, 54 mandamentos que o irmão de Jesus passa para mim e passa para você. Tiago é praticíssimo, ele é muito prático. Ele nos aconselha, e ninguém melhor do que ele, que andou perto de Jesus desde a infância, pode nos ensinar o que Tiago nos ensina. Ainda que Lutero tenha considerado Tiago como uma carta de palha, sem valor nenhum. Arrependido depois, ele entendeu a fundamental importância de nós conhecermos a carta de Tiago. Se você voltar para o versículo 1, você vai ver que esta carta é para mim e para você. Deus está reunindo pessoas do mundo inteiro, chamando pelo seu evangelho, separando para ser seu povo. Conforme Gálatas capítulo 6, verso 17, nós somos o Israel espiritual de Deus. E ele escreve a sua carta para nós, dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Nós fazemos parte das 12 tribos de Israel. Nós somos o Israel de Deus. Eu gostaria de discorrer nesse texto sobre 3 lições. Primeiro, nosso novo nascimento é produzido pela palavra.
não é por rituais, não é por batismo, não é por cerimônias eclesiásticas, como muitos ainda creem e defendem, mesmo em nossos dias. Só quem pode fazer nascer é Deus Pai. E o método que ele usou e usa para fazer isso é a sua palavra. O mesmo João, no capítulo 1, ele nos escreve que Jesus veio para o seu próprio povo, mas o seu próprio povo o rejeitou. E no verso 12, então, ele diz: mas todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É Deus quem nos faz nascer de novo. E Ele usa para isso a sua palavra. Jesus explica isso de uma forma magistral quando ele fala em Lucas capítulo 8, versículo 11, que a palavra de Deus é semelhante à semente. E Jesus descreve 4 tipos de terrenos ali. À beira do caminho, o terreno cheio de pedras, o terreno cheio de espinhos e o terreno cultivado, lavrado. Porque mesmo no terreno lavrado, o inso nasce. Mas o cuidado e o zelo não permitem que ele cresça e que tire a vitalidade da planta que gera vida. Jesus diz em João capítulo 15, verso 5, todo o capítulo 15 ele inicia dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, o pai corta. Deus está zelando do seu povo. E no verso 5 ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Não podemos fazer nada. Somente Deus faz através da sua palavra, que é viva e eficaz. Por que podemos crer na palavra de Deus? Um homem que viveu ao lado de Jesus, outro que teve um encontro fenomenal com o próprio Deus no monte, nos dão garantia disso. E outro que teve o privilégio de andar com Jesus e depois de ver Jesus glorificado, nos dão prova de que a palavra de Deus é eterna. A palavra é eterna. Somos recriados por Deus pela palavra, pela sua palavra, a qual é eficaz para nos transformar e capacitar para toda boa obra. Se nós pudéssemos resumir o que nós vamos pensar e meditar sobre esse texto hoje, se você guardar isso aqui no seu coração, é suficiente para que você se lembre desta mensagem. Somos recriados por Deus pela sua palavra, a qual é eficaz para nos transformar e capacitar para toda boa obra. Moisés teve um encontro fenomenal com o Senhor. E no capítulo 32, verso 32, ele sobe de volta para o monte depois que o povo fez um ídolo de uma imagem de um bezerro e começaram a adorar e dizer que aquilo era Deus. Moisés volta e vai diante de Deus e com ousadia ele diz: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ele se tornou um intercessor diante de Deus. Mais ou menos 1000 anos depois, 900 anos depois, o povo estava no exílio da Babilônia. E Deus diz para Ezequiel, capítulo 22, se não me engano, verso 30. Eu procurei em Israel uma pessoa que se colocasse na brecha a favor desse povo e não encontrei. Moisés se colocou na brecha a favor do povo que havia pecado. E então ele diz mais para Deus: ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste.
Como é que Moisés sabia que Deus havia escrito um livro? E que há um livro escrito? Imagina que você compra uma propriedade. Você não tem documento algum. Você tem segurança de que aquela propriedade de fato é sua? Porque podemos confiar na palavra de Deus? Porque ela está registrada. E por não ter ninguém para jurar acima de Deus, ele jura por si mesmo. Ele jura por ele mesmo que ele vai fazer cumprir a sua palavra. E que ele zela pelo cumprimento da sua palavra. O Salmo 119, verso 89, nos diz que a palavra de Deus está nos céus. Está lá. E no dia em que nós comparecemos diante de Deus, Deus vai abrir a palavra dele. Apocalipse 20, verso 12, nos diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deus tem registro de todas as coisas. Nós podemos confiar em Deus. E Jesus é tão categórico nesse sentido, e existe uma recompensa tão grande que ele diz em Mateus 10, 42, que se você der um copo de água a um dos seus discípulos, você não perde sua recompensa. Jesus nos diz que naquele dia ele vai dizer para nós: venha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Nós ouvimos isso agora, na abertura deste culto, em 2 Samuel. Deus é fiel. Ele é fiel, ele é a rocha, ele não muda. E Tiago diz isso. O versículo 17 nos diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Deus é o mesmo. Muitos querem reler a Escritura, querem adequar à modernidade, ou talvez agora à pós-modernidade. Mas a palavra de Deus é eterna. Ela foi escrita antes da fundação do mundo. E para nós foi revelada. O plano de Deus foi revelado para nós. E junto com a revelação de Deus, nós temos a história do povo de Deus. E vemos a palavra de Deus sendo eficaz na vida deste povo. Apesar de todas as suas falhas e limitações, Deus permanece fiel. Nós somos recriados pela palavra. O nosso novo nascimento é pela palavra. Não existe outro método. Deus não criou outro método de concepção de vida espiritual que não seja pela sua palavra. E Ele vai cumprir isso cabalmente. Pois fostes regenerados. A primeira geração que nós tivemos foi quando nosso pai e nossa mãe nos geraram. E 9 meses depois, então, voilá, nascemos. Claro que alguns são um pouco mais apressados, nascem com 7 meses. Mas, normalmente, 9 meses depois de uma fecundação, a vida se torna pública. Assim, a palavra de Deus também entra no nosso coração, entra pelo ouvido. Por isso, Jesus diz tantas vezes: vejam como vocês ouvem. Veja como você ouve. Não endureça o coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Hebreus capítulo 13, verso 15 nos ensina isso. E no verso 19, o autor aos Hebreus nos diz que aquele povo não pôde entrar na terra prometida. Por quê? Por causa da incredulidade. Eles não creram. Mesmo vendo todos os sinais e maravilhas que Deus fizera. Mesmo vendo todo o poder de Deus, de todos os dias derramar sobre eles o maná, o sustento. Pedro, discípulo de Jesus, que andou com Jesus, que aprendeu do próprio Mestre,
nos diz que nós somos regenerados, gerados a segunda vez, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e é permanente. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, não se admire de eu dizer isso para você. Você é um religioso, você é um estudioso, mas você precisa nascer de novo. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece para sempre, eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós não temos outra palavra para pregar em nossos dias. É a palavra de Deus. É a Bíblia que se explica, é a Bíblia que deve ser ensinada, é a palavra de Deus que deve ser pregada. E nós sabemos da profecia de Paulo, falando para o seu discípulo Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, ele diz para Timóteo: prega a palavra, insista, em tempo e fora de tempo, porque chegará o momento em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, vão se cercar de mestres, segundo os seus próprios desejos, como tivesse sentido coceira nos ouvidos. Essas pessoas vão começar a se entregar fábulas, em tempo e fora de tempo. Devemos pregar unicamente a palavra de Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diante de uma plateia regada com filosofia, como era a Macedônia, os gregos, Paulo diz que Deus decidiu salvar o homem pela pregação. Ele diz: visto como na sabedoria de Deus, o homem não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Não é por cerimônias, não é por rituais, não é por religião, é pela pregação da palavra. É a palavra de Deus que deve ser anunciada. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um perseguidor da igreja no seu início, ele entendeu, ele teve uma comunhão íntima com Jesus, ele teve uma experiência com Jesus que transformou a sua vida de perseguidor em perseguido agora, por causa da palavra, por causa de Jesus. Ele diz: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Deus não vai se confundir. E nem você vai ficar confundido. É a graça de Deus, revelada em seu Filho, Jesus. É a palavra de Deus que é a testemunha da verdade. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus. Não apenas enviar ou receber versículos pelos aplicativos do celular. Devemos nos mergulhar na palavra de Deus. O profeta Ezequiel nos diz que nos últimos dias muitos mergulhariam neste rio. A palavra de Deus. É necessário mergulhar nessa palavra. Jesus disse para aqueles homens que eram responsáveis por ensinar essa palavra: vocês pensam que as Escrituras têm palavras de vida, e são elas que dão testemunho de mim, e vocês não perceberam isso. Vocês sabem discernir os sinais dos tempos, se de manhã tem o céu
avermelhado, vocês dizem, vai chover. Se de tarde está avermelhado o céu, vocês dizem, vai ter sol. Vocês sabem discernir os tempos, os sinais dos céus, e vocês não estão discernindo o tempo em que vocês estão vivendo hoje. A palavra de Deus nos dá conhecimento. Você não precisa ter um jornal na sua mão para saber que o homem é corrupto. Você não precisa ver um documentário para saber que o homem é mau. A palavra de Deus já nos diz isso. Se você olhar em Gênesis capítulo 4, você vê um irmão tirando a vida do próprio irmão por ciúme e inveja, por ira, porque Deus se agradou da oferta de Abel e não da dele. A maldade do homem está estampada em vivo e cores, nas Escrituras de capa a capa. Mas também, nesse mesmo livro, está estampado o amor de Deus pela sua criação. E esse amor se mostrou tão forte, que ele mandou seu Filho para que nós tivéssemos o privilégio de novo nascimento, de crer em Jesus e de recebermos vida e salvação. Efésios capítulo 2, versículo 10. A grande maioria das pessoas sabem de cor o versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é resultado das nossas obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 nos diz, pois somos criação dele, ou feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse antemão é antes da fundação do mundo. Agora, criados em Cristo, nós podemos fazer e agir conforme a vontade de Deus. E é isso que Tiago está falando aqui. Se você nasceu pela palavra de Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes. Jesus mesmo chamou seus discípulos de vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E a fé de vocês vai ser provada. Nós somos provados. E ao mesmo tempo, Tiago diz que também o inimigo das nossas almas nos tenta. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 7, Pedro nos diz, para que a comprovação da vossa fé é mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro diz que quando nós somos provados, Tiago nos diz que nós perseveramos. E Pedro nos diz que a fé é mais preciosa, mais valiosa do que o ouro, e perde seu valor. É a palavra de Deus que vai gerar em nós esse crescimento, esse avanço. Somos criados por Deus pela sua palavra, a qual é eficaz para nos transformar e capacitar para toda boa obra. Quando Paulo fala para Tito, jovem pastor Tito, ele repete 6 vezes falando sobre boa obra. Boa obra. Nós somos chamados para fazer aquilo que agrada a Deus. A lei da liberdade que Tiago nos diz aqui, no versículo 25, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade. A lei do Antigo Testamento, ela condenava. A lei do Antigo Testamento, se você infringisse o sábado, você era morto. Se você desonrasse o pai, você devia ser morto. Se você matasse, você iria morrer. Se você adulterasse, você morreria. Se você roubasse, você seria morto. Se você falasse da vida alheia, você seria morto. Se você cobiçasse, você seria morto. É o ministério da morte. É o ministério da morte. Mas nem mesmo aquele ministério deixou de ter a glória de Deus.
Porque quando Moisés desceu com as tábuas da lei nas suas mãos, seu rosto brilhava. Teve a sua glória, ainda que desvanecente. Porque depois de ele falar com o povo, aquele brilho desaparecia. E Moisés então colocava um véu sobre o seu rosto depois de falar com o povo. Porque ele não queria que o povo visse que aquele brilho do seu rosto estava desaparecendo. Mas ao contrário de Moisés, Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 até o versículo 18. Contrário à atitude de Moisés, nós com o rosto desvendado, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito, na semelhança do Senhor. Esse é o ministério do Espírito. No versículo 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios, Paulo diz que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da lei teve sua glória, quanto maior glória tem o ministério do Espírito? Nós vivemos debaixo do ministério do Espírito, onde numa só lei, Tiago nos diz, se cumpre o que Deus exige de mim e de você. Versículo 8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é a lei do reino. A lei régia, algumas traduções colocam. Algumas colocam como obedecendo a lei real. Essa é a lei do reino. Nós somos chamados para amar o nosso próximo. Como é que eu posso dizer que amo a Deus, mas odeio o meu próximo? Não posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu odeio o próximo que vejo. Tiago é muito prático. Ele vai direto ao ponto nevrálgico. E nos chama a fazer uma autoanálise. Que tipo de fé eu tenho? Que tipo de prova ou tentação estou sofrendo? Versículo 5 do capítulo 1, ele diz, se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus. Porque nós precisamos de sabedoria para discernir essas coisas. Nós confundimos muito as coisas. Nós fazemos muitas confusões em nossa mente, porque muitos de nós somos bombardeados diariamente por notícias e palavras e ideias de todos os tipos. E alguns daqueles que se reúnem na casa de Deus, minutos antes de se afastar de sua casa e vir para esse lugar para ser ministrado pela palavra de Deus, ainda fica com o controle remoto na mão, olhando o último lance do futebol. Como é que vai ser gerada uma nova vida em nós? Como é que nós vamos ser lavados e purificados e vamos crescer da palavra de Deus se nós não nos preparamos para receber a palavra de Deus? Precisamos estar atentos a isso. E Tiago nos chama a atenção para isso. Segunda lição, somos transformados pela palavra. É necessário haver transformação. Não é para o inglês ver. Nós somos justificados diante de Deus pela nossa fé. Mas nós somos justificados diante dos homens pelas nossas obras. Aqueles que nos cercam, aqueles que estão mais perto de nós. Se eles pudessem fazer um dossiê de quem nós somos quando ninguém está vendo, quando os vizinhos estão longe, o que eles diriam de nós? Quem nós somos? Moody nos diz que caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, quando nós estamos sós diante de Deus. Somos transformados pela palavra. Por quê? Tiago faz algumas colocações. Ele fala sobre a precipitação no falar.
Muitos de nós gostamos de falar bastante, falamos e não ouvimos. E acabamos falando mais do que devemos falar. E com pessoas que nós não deveríamos falar. É mais ou menos como que um exemplo que eu ouvi na minha infância. Alguém pegou um travesseiro de pena, subiu em cima do prédio mais elevado da cidade e abriu aquele travesseiro de pena. E depois disse para a pessoa, agora recolhe todas as penas. Ela disse, isso é impossível. Pois é. Quando nós não cuidamos da nossa língua, nós difamamos a pessoa. É impossível devolver a reputação dela. É impossível. Tiago, então, dá um conselho para nós. Todos devem ser tardios para se irar, tardios para falar, prontos para ouvir. Prontos para ouvir. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Agora, quando nós nos prostramos diante de Deus em oração, Deus toma nas suas mãos a nossa causa. Quando nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós murmuramos porque nós falamos para muitas pessoas e reclamamos de tudo e de todos. Mas quando nós clamamos diante de Deus, nós levantamos diante dele lamentações. É isso que o profeta Jeremias fez. Ele lamentou diante de Deus. Olha que a vida de Jeremias não foi fácil. Não foi fácil. 2 ou 3 vezes ele quis interceder pelo povo de Israel, para que aquilo que Deus falou para Ezequiel talvez não estivesse escrito lá. Deus disse para Jeremias, Jeremias, para de orar, eu não vou ouvir a tua oração, porque eu estou já com o meu copo transbordando de ira contra esse povo. E eles vão para o exílio, sim. Agora você começa a falar para eles se entregar para Nabucodonosor, porque isso vai doer muito menos. Porque já deu a conta. Já deu a cota. Eles vão ter que ir para o exílio. Mas vai ser 70 anos, Jeremias. Pode dizer isso para o povo. Vai ser 70 anos que eles vão ficar lá. Quando nós reclamamos diante dos homens, nós murmuramos. Quando nós lamentamos diante de Deus, é lamentação, não é murmuração. Jó lamentou diante de Deus. Eu aprendi uma frase com o pastor Hilmer Firstenau, Dr. Hilmer Firstenau, em 2001. E nunca me esqueci dessa frase. Ele disse para mim e para os que estávamos fazendo o curso, o seminário de Juí, é melhor você brigar com Deus do que se afastar dele. É melhor você brigar com Deus do que se afastar dele. Ele deixou uma outra pérola para um discípulo, para um missionário que participava na nossa congregação, que foi organizada como igreja agora, dia 8 de outubro. Seja tão exigente com você, como você é com o outro. E seja tão complacente, tão misericordioso com o outro, como você é com você mesmo. São contrastes que Tiago nos ensina, que homens de Deus nos ensinam, para que nós possamos agora crescer. Porque o nascer não depende de nós, depende de Deus. Depende da pregação da palavra de Deus. E quando essa palavra chega no nosso coração e nos faz nascer de novo, é necessário crescer. Essa ideia não é apenas de Tiago. Pedro também tem essa mesma visão. Se você olhar no capítulo 1, Pedro diz que nós fomos regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível pela palavra de Deus que é viva e permanece. No capítulo 2, então, ele segue mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento.
Diz, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja, toda difamação, desejai o puro leite espiritual, que como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. E Tiago fala a mesma coisa. Agora que vocês nasceram, aprendam uma vida transformada. E ele diz no versículo 21, livrando-vos de todo tipo de impureza moral. A impureza moral são os 10 mandamentos. Se a gente olhar os 10 mandamentos, a gente tem uma pequena noção do que é a lei moral. Vestígio de maldade. Porque às vezes a gente até espiritualiza a coisa. Olha, eu quero orar com você sobre um problema com os nossos irmãos, mas é só para a gente estar no livro de oração. Fofoca santa. Isso não é legal, isso é vestígio de maldade. Que mais? Recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Não é para fazer nascer mais, agora é para salvar a vida. Porque depois que você recebeu a vida, você precisa nutrir seu corpo, alimentar o seu corpo, para que você não venha a definhar e morrer. Somos recriados por Deus, pela sua palavra, a qual é eficaz para nos transformar e capacitar para toda boa obra. E a terceira lição que eu quero meditar com vocês é que nós devemos praticar a palavra. Não adianta apenas ouvir. Se nós não colocarmos em prática, e a gente começa devagar, um passo de cada vez. Quando você é contratado para fazer um trabalho que você não tem habilidade, você começa com muito cuidado e cautela. Mas depois que você tem habilidade, você faz aquilo conversando com outras pessoas. Isso se torna tão natural, instintivo até. É como dirigir. Mas para quem não sabe dirigir, coloque ele à frente de um volante. Quem não tem paciência, vai descer do carro. Ou talvez vai se irritar. Mas quem já sabe dirigir, cambiar, acelerar, frear, embreagem, seta, luz alta, luz baixa, cuidado com o painel, se o motor está quente ou não está, se está faltando combustível ou não. Acreditem, tem gente que não sabe. Aconteceu no Maranhão, em 96. O irmão da igreja comprou uma moto e foi andar com a moto. E de repente a moto parou. E ele chamou o mecânico. Não sei o que aconteceu, a moto é nova. E o mecânico balançou o tanque da moto, ele olhou, abriu, ele falou assim, você colocou gasolina? Não muito tempo depois, uns 8 meses, 1 ano, depois ele comprou um Uno. E acredite, cometeu o mesmo erro. O carro parou e ele ficou abismado. O carro é novo, por que não anda? Chamou o mecânico e descobriram que também faltava combustível. Eu não tenho medo de contar essa história porque foi ele que me contou. Ivo Costa é o nome dele. Mora em Imperatriz. Somos amigos até hoje. São erros que nós cometemos. São falhas. Mas nós precisamos aprender com os nossos erros. Deus não veio do céu, mandou seu Filho aqui para buscar pessoas perfeitas, mas pessoas que deixam de boa vontade que a sua palavra os transforme. E é isso que Tiago está dizendo aqui. Recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sabia que nós cometemos pecados que nós nem sabemos?
mas que a lei de Deus nos diz que isso são pecados de ignorância, e que quando nós descobrimos que aquilo é pecado, nós devemos nos arrepender e pagar por isso. Nós sabemos que Jesus pagou todo o preço naquela cruz, mas isso não isenta a mim e a você de nos arrepender e pedir perdão a Deus. Sim ou não? Vá para o capítulo 5, versículo 16. Tiago não mudou de assunto. Ele continua falando a mesma coisa. Ele diz no versículo 16: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Quando nós descobrimos que algo que nós fizemos é pecado, nós precisamos confessar e pedir perdão a Deus. E se nós temos um amigo, alguém com quem nós podemos compartilhar, para que ore junto conosco, de preferência não aquele que vai orar junto com o outro, compartilhando o seu coração, você tem uma testemunha. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está ali junto. Ele é mais uma das testemunhas. Ele é mais uma das testemunhas. E João nos diz que se nós dissermos que nós não temos pecados, nós estamos nos enganando a nós mesmos. É a mesma palavra de Tiago. Se você ouve a palavra e não pratica, você está enganando a si mesmo. Mas João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Jesus, o justo. Ele sabe, ele conhece as nossas limitações. Hebreus 4,16, que nós já meditamos aqui há pouco tempo atrás, nos diz que ele se compadece de nós. Nós temos um sumo sacerdote que tem misericórdia de nós. Ele se chama Jesus de Nazaré. Ele está sentado ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Quantas vezes nós nos irritamos? Quantas vezes nós falamos antes de ouvir? Mas se nós reconhecemos e pedimos perdão a Deus, Ele está pronto para nos purificar de toda a injustiça. Em terceiro lugar, nós devemos praticar essa palavra. E Tiago diz que um exemplo muito prático para nós entendermos o que é isso. É como uma pessoa que olha no espelho e sai da frente do espelho e logo se esquece como era a sua aparência. Eu não sei se você tem uma memória tão fotográfica que você sai da frente do espelho e não tem que dar mais uma olhadinha para ver se está tudo legal. Mas a nossa mente é assim. Ou nós nos embrenhamos dentro da palavra de Deus, e a palavra de Deus faz parte da nossa vida, como quando você é um bom motorista e você conhece todos os trejeitos do seu veículo, sabe cambiar, dirigir, estacionar e assim por diante. Quando a palavra de Deus faz parte do seu dia a dia, como algo que você pratica, e você medita na palavra de Deus, então você vai ser como o Salmo 1. No tempo devido, você vai dar seu fruto. Suas folhas não murcham. E tudo que você faz, prospera. Eu acredito que Tiago estava com esse salmo na sua mente quando ele diz, no versículo 25, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Por quê? Porque ele vai fazer aquilo que surge à sua mão para fazer, conforme Eclesiastes capítulo 9, verso 10, tudo que vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças, porque no lugar para onde você vai não tem obra, mas ele vai fazer debaixo da direção da palavra de Deus. Por isso eu repito uma frase que eu já tenho falado aqui. Fazer o que é certo sempre. Nós fomos chamados pela palavra. Nascemos pela palavra. Nós somos transformados e continuamos sendo transformados pela palavra. E nós devemos praticar essa palavra. Não somente ser ouvinte, mas praticar a palavra.
Se você ainda não teve o seu novo nascimento, mas você tem ouvido a palavra de Deus, e essa palavra de Deus diz para você: eu amo você. Eu sei que você é pecadora. Eu sei que você é pecador. Eu não mandei meu filho para buscar pessoas perfeitas. Jesus disse: eu vim para buscar aquele que estava perdido. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você tem ouvido a palavra de Deus, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, a palavra da fé que nós pregamos. Se com o coração você crer em Jesus, com a sua boca você confessar Ele como seu Senhor, e você crer que Ele ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Esse é o novo nascimento. É disso que Jesus estava falando com aquele sábio professor em Jerusalém. Você precisa nascer do alto. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Se você sente que Deus está chamando você, não resista ao chamado de Deus. Acolha de boa vontade a palavra de Deus implantada no seu coração. Se você percebe que na sua vida alguns comportamentos ainda podem ser mudados e devem ser mudados pela palavra de Deus, reconheça, peça perdão a Deus. E peça: Senhor, me ajuda a ser melhor. Me ajuda a colocar uma taramela na minha língua, na minha boca, para eu não falar precipitadamente, para eu não falar mal do meu semelhante, para eu parar de ser um murmurador, para eu não desejar o mal às pessoas. Se você quer guardar a palavra de Deus em seu coração, como o salmista no Salmo 119 nos diz, do versículo 9 a 12, como pode um jovem manter puro o seu caminho? Observando pela tua palavra. Então ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você deseja praticar a palavra, peça ajuda a Deus. Eu gostaria de orar debaixo desses 3 temas. Orar com você. Eu não sou melhor que você. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça de Deus. Essa mensagem chegou ao meu coração. É a mensagem que nós devemos levar adiante. É isso que Pedro, que foi ministrado pelo próprio Senhor Jesus, diz. Essa é a palavra que foi evangelizada a vocês. Se quer falar do Evangelho para alguém, está aí a dica. Mas se você quiser que o Evangelho faça efeito no seu coração, porque ela é viva e é eficaz, ela faz o efeito necessário para que você nasça de novo, se você ainda não nasceu de novo, para que você seja transformado, transformada na imagem e semelhança de Jesus, para que você pratique a palavra. Há 500 anos atrás, homens foram despertados por Deus para ler a Bíblia. E eles não ficaram calados. Eles anunciaram Jesus, a graça de Deus. Hoje Deus está chamando homens e mulheres para continuar anunciando a palavra de Deus. Que privilégio. Que grande oportunidade. Jesus olhou para aquele povo e disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ore, peça a Deus para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. E Deus quer usar a sua vida para alcançar a sua família, seu ambiente de trabalho, a rua onde você mora, o bairro. Promova encontros na sua casa. Abra a sua casa para que a sua casa seja para o louvor da glória do Senhor. Convide pessoas para um jantar, para um lanche, para um chimarrão.
E fale para elas do amor de Jesus. Não tenha medo. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus é aquele que Jesus disse que nós devemos clamar para que envie mais trabalhadores para a sua seara. E se Deus já despertou o seu coração, não negligencie o chamado de Deus. Coloque-se nas mãos do Senhor. Vamos orar? Querido Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai, porque sabemos que o tempo em que vivemos é um tempo de grande dificuldade, onde tem tantas vozes à nossa volta, tantas palavras sendo ditas, mas não é a Tua palavra. Pai, nós cremos que a Tua palavra vai se cumprir cabalmente, como Jesus diz, que a palavra dele não passará. O céu e a terra vão passar, mas a palavra dele não. Porque ela é eterna. Ela é antes da fundação do mundo e ela vai permanecer por toda a eternidade. Como um registro fiel e seguro no qual nós podemos e devemos confiar. Com fé verdadeira. Uma fé ativa no amor. Pai, oramos assim que essa semana seja uma semana de prática na vida dos meus irmãos e na minha. Senhor, que nós possamos praticar isso, vivendo dia a dia, honrando o nome do Senhor, tendo fé no Senhor. Pai, liberta teus filhos de toda a opressão do mal. Liberta, Senhor, de toda a tentação. Pedimos como Jesus nos ensinou, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Hoje e eternamente. Amém. Amém. E amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece.